E assim, essa semana eu não vou passar conteúdo, tá? Essa semana a gente tem as orientações de estar pedindo para aqueles alunos que não fizeram atividade, encaminhar para a gente, tirar dúvidas, certo? Para que vocês possam colocar todas as atividades em dias, certo? E aí, diante disso, eu vou, como eu não vou passar atividade, eu vou corrigir mais 3 questões lá da atividade 2, que são as relações estequiométricas envolvendo a massa, e aí vou também corrigir 2 questões que já foi até corrigida, já até mandei uma videoaula dessa correção lá da relação estequiométrica mol, para que vocês agora vejam uma diferença do que é quando se trata de massa e quando se trata de mols. Aí assim, teve 2 erros na questão de gabarito, certo? Mas como precisa dos cálculos, né? Então não tem como perder questão. Então isso não atrapalharia em desenvolver a questão, certo? Então agradeço aos alunos que observaram isso aí. Desculpa aí pelo erro, mas ultimamente nós temos trabalhado muito. Vocês também têm feito muitas atividades, mas nós temos trabalhado muito, se reinventado para tentar dar essas aulas para vocês. Então, muitas vezes, por exemplo, agora são 9h30 da noite, estou gravando aula nesse horário para vocês na quarta-feira, certo? Enfim, e aí é interessante que eu uso na sala de aula, não sei se eu já cheguei a usar com vocês, sim, era só para ver se vocês estavam prestando atenção, né? Mas brincadeiras à parte, o erro é importante, que mostra também que vocês compreenderam, né? Que a partir do momento que vocês, professora, tem uma questão que não está dando certo, então, que no caso foi um erro meu, um deslize bobo, que isso pode acontecer até nas provas de vocês também. E aí, como muitas vezes, é porque eu cheguei a corrigir todas as questões novamente, mas algo passa despercebido, certo? Então vamos lá, já tinha feito a correção das questões 1, 2 e 3, e agora eu vou fazer as correções da questão 4, 5, 6 e 7, é isso. Aí tenho 2 erros na questão, tem um erro na questão 6 e um erro na questão 7, ok? Então aqui ele está falando do acetileno, né? No nome sistemático etino, e aí ele dá toda uma contextualização. Ele diz que é um gás incolor, de odor desagradável, enfim. Aí dá a reação, reagindo com oxigênio, produzindo monóxido de carbono e água. Aí a pergunta, qual a massa de gás oxigênio? Então ele está falando de quem aqui? De gás oxigênio, certo? E ele também está falando de quê? De massa. Ele não está falando de mol ou quantidade de matéria, que é a mesma coisa de mol, certo? Então ele quer saber qual é a quantidade de massa de gás oxigênio para fornecer 5 gramas de água. Então uma outra molécula que ele falou foi a água, que não ficou aqui mostrando, tá? Então a outra molécula foi a água. Deixa eu tirar isso aqui. Foi a água. Então ele está falando de gás oxigênio, está falando de água, ok? Na queima completa do acetileno. Mas ele também falou do acetileno. Mas ele não deu valores, ele não quer saber de nada do acetileno, só está dizendo que o acetileno foi queimado total, porque aqui para formar o CO2 e água, houve a queima dele com o oxigênio. Então vamos lá. Como ele está falando de massa, né? Então eu preciso calcular a massa do gás oxigênio e a massa da água, certo? Então aqui ele deu os dados, o oxigênio, qual é a sua massa? 16 gramas, então vai ser 16 vezes 2, que dá igual a quanto? A 32 gramas. Só que eu tenho quantos mols de oxigênio? Eu tenho quantas moléculas de oxigênio? Eu tenho 5. Então vai ser 32 vezes 5, que dá igual a
160 gramas. Então, a massa de oxigênio é 160 gramas. Agora que apareceu lá a molécula de água, certo? Aí aqui na água, né, que foi a outra molécula que ele falou, vai ser 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2, ó, mais 16, que é a massa de oxigênio, vezes quanto? Vezes 1, que é o coeficiente que eu tenho, que é o índice que eu tenho aqui. Coeficiente não, esse é o coeficiente. Então, 1 vezes 2 dá 2, 16 vezes 1 dá 16, 16 com 2 dá igual a quanto? A 18. Só que eu tenho quantos mols de água? Eu tenho 2. Então, será 16 vezes 2, que dá igual a quanto? A 36. Pronto, tendo esses valores, agora nós vamos substituir aqui, ó. Então, aqui eu tenho um oxigênio e tenho a água, né? 5 mols de oxigênio tá para 2 mols de água. Em massa, eu tenho 160 gramas de oxigênio para quantas gramas de água? Para 36 gramas de água, que foi o que nós calculamos aqui, certo? Então, quando eu tiver 5 gramas de água, ó, qual vai ser a quantidade que eu vou ter de oxigênio? Aí eu não sei, que é justamente o que a questão está me perguntando, certo? Mais uma vez, esses dados foram calculados pela massa molar dos elementos. Aí eu vi, mais uma vez, em algumas questões, alunos calculando a massa de todas as moléculas. Não precisa. Você só vai calcular a massa dos elementos que ele está falando. Está falando de quem? De gás oxigênio e de água. Observe que aqui eu só calculei a massa deles dois. Ó. Eu não calculei a massa do dióxido de carbono nem do acetileno. Ele não falou nada, ele não está fazendo nenhuma pergunta sobre ele. Aí o que é que eu faço? Meio, né, pelos extremos. Então vai ficar 36 vezes x, cancela aqui as unidades porque são iguais. A seta significa igualdade, ó, igual a 160 vezes 5, tá? Então, após fazer os cálculos, né, fazer essa multiplicação. Depois que você fizer essa multiplicação aqui, deixa eu pegar o cursor. E aí, você dividir por 36, você vai encontrar o valor de 22,2 gramas, certo? Que no caso é a opção, deixa eu pegar aqui a folha, é a opção, a opção B, certo? Ok? Questão 5. Questão 5 da FATEC, ele fala do ácido acetil salicílico e que ele é conhecido como a aspirina. Fala que é um dos analgésicos mais consumidos, né? Então, ele pode ser reproduzido pelo ácido salicílico e o anidrido acético. Então, aqui mostra a reação. Aí ele pergunta, ó, a massa de aspirina, ele diz qual é a fórmula da aspirina, que é essa aqui, a produção dela, que é o C9H8O4, que seria possível produzir a partir de 1,38 gramas de ácido salicílico. Aí ele dá a fórmula, né, que é o C7H6O3. Aí detalhe, ó, aqui observe que ele já dá as massas molares, ele não dá... ele já dá as massas molares do composto todo, ele não dá de cada elemento, ele não dá do carbono, não dá do hidrogênio, ele já disse que o ácido salicílico, que é o que você vai usar, qual é a massa molar? 138. E a aspirina? Não existe aspirina na tabela periódica, existe os seus elementos, a sua composição. É 180 gramas por mol. Mas aí, ó, então tá aqui, tá falando do ácido salicílico e da aspirina, certo? Desse aqui, ó, que são os dados que eu estou retirando da questão no primeiro termo. Como ele está falando de massa, eu vou calcular a massa. Detalhe, tu não precisa calcular aqui porque ele já deu, mas eu vou calcular só para desencargo de consciência, né? 12 vezes 7 mais 1 vezes 6 mais 16 vezes 3. Se tu fizer isso aqui dá 138. 138 vezes quanto? Vezes 1, porque é o coeficiente, é o que eu tenho aqui, ó. Se fosse 2, seria vezes 2. Dá igual a 138. Aí aqui é a fórmula da aspirina.
12 vezes 9, né? Ó, a massa do carbono vezes 9. Ah, mas professora, eu não estou vendo essa massa aqui. Não tem, porque ele já deu a massa total. Tu não precisa fazer isso aqui, mas eu estou fazendo para que vocês compreendam melhor. E 12 é a massa do carbono em qualquer situação, em qualquer parte desse universo. O carbono tem sempre a massa 12. Então, vai ser 12 vezes 9, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 4, tá? Esse 1 é a massa do hidrogênio e 16 é a massa do oxigênio. E o 4 é a quantidade que eu tenho de cada elemento. No total dá 180 vezes quanto? Vezes o seu coeficiente estequiométrico, que também é 1, que dá 180. Então, aqui, ó, fazendo as relações, coloquei aqui a massa representando o ácido salicílico para a massa de aspirina, que é 180, que foi calculada aqui. Quando eu tiver 1,38 de ácido salicílico, quanto é que eu vou produzir de aspirina? Isso tu não sabe. Tu sabe que quando tu tem 138 gramas de ácido salicílico, tu produz quantas gramas de aspirina? 180 gramas. Mas se eu tiver 1,38 gramas de ácido salicílico, quanto é que eu vou produzir aqui de aspirina? Vai ser X, certo? Meio pelos extremos, ó, 138 vezes x dá igual a 180 vezes 1,38 ou vice-versa. Depois tu fizer essa multiplicação aqui, que dá 248,4, acho que é isso, dividido por quanto? Por 38, 138. 138 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Isso aqui dá 1,80 gramas de aspirina. Ou seja, quando eu tinha 138 gramas de ácido salicílico, eu poderia produzir 180 gramas de aspirina. Quando eu tenho 138 gramas de ácido salicílico, quanto é que eu produzo aqui? 1,80 gramas de aspirina.